Iniciamos o capítulo com o protagonista subjugando seu algoz, que em uma expressão de satisfação, alega que o prota é o único que não é lixo, e também o único digno de mandá-lo ir de Vasco. O prota lhe diz que não será ele quem fará isto, já que prometeu a seus companheiros que o levará à justiça. Na página posterior vemos o prota assistindo TV e acompanhando as notícias. O grande vilão foi condenado à pena de morte e será levado para uma prisão de segurança máxima. Posteriormente temos a notícia do funeral dos heróis que se sacrificaram para prender o grande vilão. Logo passamos para a cena do prota conversando com seu irmão que é guarda na prisão de segurança máxima onde o grande vilão está sendo levado. O prota lhe pergunta se ele não deveria ter aniquilado o vilão e seu irmão lhe diz que ele fez uma promessa para seus companheiros, e na sequência podemos ver o prota e os outros heróis discutindo tal promessa. Voltamos para a interação dos irmãos onde o irmão do prota diz que concorda com tal promessa, que agora as coisas serão resolvidas pelos guardas. Ele também avisa ao prota que o grande vilão será executado em uma semana. Após a conversa ele o chama para irem se despedir dos heróis e assim eles o fazem. Temos uma pequena passagem de tempo e podemos ver que as coisas desandaram. O irmão do prota foi de Vasco enquanto o grande vilão não foi executado. Com o prota abatido entra em cena a diretora da prisão trazendo para o prota o vídeo do que era para ser a execução do grande vilão. Nas cenas seguintes temos a interação do irmão do prota e do grande vilão que tenta quebrá-lo psicologicamente, o que não dá certo. O vilão ficou curioso para saber quem é o irmão mais velho dos dois e até o momento de sua execução continuou perguntando por isto. Na hora da execução vemos que tem uma queda de energia, fazendo assim o grande vilão quebrar o dispositivo de controle. Podemos ver os guardas desesperados e sendo massacrados pelo vilão, este que logo chega ao irmão do prota e o manda ir de Vasco com muita alegria e satisfação. Passamos para a diretora explicando ao prota que após este incidente todos os prisioneiros conseguiram se libertar do dispositivo de controle e ela pergunta ao prota se ele pode suprimir todos os prisioneiros. O prota lhe diz que sim, mas que ele tem uma condição. Nas cenas seguintes podemos ver os presos eufóricos, tentando sair e mandando os guardas ali irem de Vasco. Entretanto eles percebem a porta da prisão se abrindo e se deparam com o prota vestido de guarda da prisão. Alguns figurantes inúteis vão para cima tentar a sorte e logo vão comer capim pela raiz. O prota então diz ao restante que, começando pelo primeiro piso até o último, ele começará a executar todos. O segundo capítulo começa com os presos reclamando com o prota sobre ilhos Darkil. Muitos alegam que nem mataram tantas pessoas para que eles vá de Vasco de imediato. Um dos prisioneiros, acreditando ser o Einstein da cadeia, tenta fugir quando o prota aparenta estar distraído, mas o coitado vai comer capim pela raiz antes de todos. Após este pequeno incidente o prota diz que dará a todos uma chance. Coloquem o dispositivo de controle ou serão todos executados. Neste instante um dos detentos aparece e começa a discursar, dizendo que os términos da negociação não compensam. Ele diz ao restante que se trabalharem juntos poderão vencer o prota. O prota então diz que já sabe quem ele é e assim passamos para a diretora explicando sobre os presos mais destacados de cada andar. Ela explica que cada piso tem presos que se sobressaem sobre os outros. O prota pergunta à diretora se ele pode usar sua força e ela confirma que o complexo irá aguentar. Logo o preso então diz que o prota era o que menos fazia as coisas na equipe dele, e que só conseguiu capturar o super vilão porque os outros o fizeram e ele apenas pegou os créditos. Após esta situação o preso usa seus poderes e fortalece todos os outros. Quando eles vão atacar, o prota já manda, a grande maioria, ir de Vasco. O preso que acreditou que o prota era fraquinho se surpreende e enquanto ele pensa na vida o prota continua massacrando todos os outros. Em questão de segundos todo o primeiro piso foi exterminado pelo prota, que agora se dirige às alas individuais. No próximo capítulo o prota continua sua incursão e detonando os presos, ele ainda continua os dando a opção de se renderem ou ir de End. Um deles sinaliza que vai se render e tenta enganar o prota, mas não contava que o prota está em modo Shed Vader. Coitado vai de Vasco facinho. Na cena posterior o prota chega na ala individual, o preso o cumprimenta e ele diz que já faz bastante tempo que eles não se veem. Então vemos a cena do preso sendo subjugado e o prota olhando o que ele fez. O prota ameaça o Darkil e a líder do grupo diz para ele não fazer isto. Assim voltamos para a prisão onde o preso começa a dizer de o porquê ele gostar de dar end nas pessoas, para ver o medo em seus olhos.
Ele começa a discursar, mas quando percebe o prota já mandou um dos seus braços ir pro além. O preso, já ciente que vai ir conhecer Lúcifer, pergunta ao prota se ele lembra de todos que já deu kill na prisão e o prota diz que nem compensa perder tempo com isto. Nesse ponto o preso usa sua habilidade e faz o prota ver seus antigos companheiros, tentando fazer cair em uma armadilha. Entretanto logo o prota sai da ilusão que o preso criou e dá end nele. Nas cenas seguintes vemos o super vilão alegando que quer ir ver o prota, e uma outra cena onde alguns vilões estão assistindo o prota por um tablet e uma diz que o prota é seu esposo. Este novo capítulo inicia com o grupo de vilões conversando. No diálogo deles temos uma noção que quem causou o apagão foi este pequeno grupo para libertar o super vilão, mas que agora com o prota em cena, eles querem esperar para ver quem vai vencer e vai ser o par da vilã psicótica que diz que o prota é seu esposo. Logo passamos para a cena do prota e da diretora indo para o segundo piso da prisão. O prota pede para abrir a porta e ela solicita que o protagonista salve o máximo de guardas que puder, já que estão sendo mantidos vivos como iscas. Logo quando o prota abre a porta ele é atacado por alguns guardas, que acreditam ter derrotado o protagonista. Um deles corre para cima da diretora e a segura pelo pescoço, e assim a ameaça. Ele ao chamar seus comparsas percebe que todos os outros já foram sentar no colo do tio Lu, e quando olha para cima ele vê a sua passagem para lá também chegando. Após derrotar todos o prota orienta a diretora a não ir atrás dele, e ela ainda em choque acena que não irá. Ela o alerta que naquele piso quem está comandando é a vilã que uma de suas parceiras prendeu. Então vemos que esta vila está discursando para um pequeno grupo de presos, lhes dizendo que sabe como dar end no protagonista. Um deles se exalta com ela e diz que irá descer a madeira nela, mas infelizmente sua participação na história foi curtíssima, ele vai de Vasco muito fácil. Após dar end neste preso a vilã solicita que os presos se unam a ela, pois ela sabe como derrotar o prota. Ela alega que isso será fácil já que ela conhece as habilidades do protagonista. Assim terminamos a primeira parte. Inscrevam-se e comentem. Até breve.